Começa contando pra gente aí da onde você é, onde nasceu, como começou a carreira no futebol. Poxa, eu sou de Itu, sempre morei em Itu. Hoje eu tô com 29 anos, apesar da barba tá ficando branca, mas só tenho 29. E sempre morei em Itu, comecei no futebol naqueles projetos da prefeitura, sabe? E acho que com 7, 8 anos. E aí, a partir disso, migrei para uma escolinha. E depois, com 12 para 13 anos, da escolinha, a gente foi fazer um jogo que empresários iam ver, jogos e tudo mais. E o empresário acabou gostando de mim e me levou para o Internacional, em Porto Alegre. E aí começou toda a trajetória, né? Internacional, aí acabei rodando bastante, fiquei quase 2 a 3 anos no Internacional, depois tive um tempo no Figueirense, Atlético Sorocaba, depois fui pro Flamengo, aí Flamengo, Guaratinguetá, Palmeiras B, Penapolense, Barueri, aí começou a trajetória, né? Mas, em resumo, é isso. Com quantos anos que você chegou no Internacional? Eu acho que eu tava com 13 para 14, 13 anos, eu acho. Ali foi o primeiro clube, assim, que você já... Primeiro clube, cara. Como foi sair de uma escolinha da prefeitura, de bairro, e chegar num clube do tamanho do Inter? Hoje eu consigo olhar para trás e consigo ver o favor de Deus na minha vida em todo momento, cara. Em todo tempo. Hoje a gente tem os olhos abertos para conseguir perceber o Senhor nos detalhes. Nós fomos fazer um amistoso na escolinha e, confesso, tinha acho que uns 10 caras mais talentosos que eu. E é interessante porque, na verdade, o empresário foi para ver esses meninos mais talentosos, atacante, meia, que batia bem na bola, era rápido, isso e aquilo. Tinha muita gente mais talentosa que eu. Só que, por via das dúvidas, o cara gostou de mim. Né? E eu lembro que ele me perguntou se eu queria ir pro Inter ou pro Grêmio. E aí, naquele tempo, o Inter tinha acabado de ser campeão do mundo. Falei, eu vou pro Inter, né? Caramba, pode escolher ainda, hein? Isso que não era os top 10 ali que ele falou. Poxa, mas é incrível, porque eu consigo olhar pra trás e ver assim que, cara, foi Deus. Tem outro jeito. Foi Deus, porque o cara foi com um foco. E eu nunca fui um dos caras mais talentosos. Eu sou um volante que o meu forte é a força física, a marcação. Aí chego na frente, isso e aquilo. Mas eu se esperar de mim uma batida na bola igual do Tony Kroos, esquece. não sou esse cara, não. Né? Mas dentro de tudo isso, desse contexto, o cara olhou pra mim e fosse esse cara aqui. E no fim das contas, fui pro Internacional e cheguei lá acho, com 13 para 14 anos, não lembro a idade ao certo. Aí foi muito estranho, né? Porque é a primeira vez que eu saio de casa, uma realidade totalmente diferente, onde agora eu tô morando num alojamento com outros atletas e tem toda aquela rotina, agora longe de casa, muito novo. Eu lembro que minha mãe me ligava todo dia. Todo dia, eu sou filho único ainda, minha mãe me ligava todo dia. Foi um período, assim, bem difícil e até... O período que eu fiquei lá até voltar para casa foram, acho que de 6 a 7 meses, poxa. Depois que eu consegui vir ver o pessoal aqui. Então, foi um período, assim, bem desafiador, mas também de muito crescimento, onde eu vivi muita coisa legal. Muita coisa legal. Aí, depois dali, você passou por alguns... Retornou, né? Que você falou Atlético Sorocaba. Isso. Aí... Assim, desculpa, perdão. Eu acabei saindo do Inter, vindo do Inter, aí vamos lá, vamos colocar uns detalhes da mão de Deus na coisa. Saí do Internacional, vim pra cá, e aí, certo dia, eu tô conversando com um amigo meu, ele morava ali no Itu, ali no Rancho Grande, acho que ele tava lembrando dessa história, o Fer, se ele estiver vendo, e ele morava, a casa dele é bem de frente com uma avenida. Nós estamos ali conversando, daqui a pouco passa um carro e o carro volta. E aí era um colega nosso, que uma dupla de empresários tinha ido na casa dele pra conversar e acertar um clube pra ele. E aí eles estavam passando pela rua, ele me viu e falou assim, ó, o Ivo ali, aquele cara, ele acabou de sair do Inter. Os caras mesmo, vamos voltar lá. Do nada. Aí os caras voltou,
Aí conversou, não, vamos lá nessa casa. Aí fomos em casa, aí chegou em casa lá, eu botei um DVD de um Grenal meu lá, daí no começo do jogo eu já dou uma chegada, piso na bola, mato uma marra, uma postura, cara, esse cara aí mesmo. E aí acabei indo pro Figueirense. Aí fiquei um período no Figueirense, e aí fiquei acho de 5 a 6 meses no Figueirense, e aí retornei. Aí nisso que eu retornei, aí nós vamos nos detalhes da mão de Deus de novo. Vocês vão perceber que é absurdo a coisa. Ia ter uma Copa São Paulo, e naquele período era sub-20, eu nem lembro, eu nem sei hoje em dia se é sub-18, 19, mas eu lembro que era sub-20, eu tinha 15 para 16 anos, né? E acabou que 3 amigos meus tinham um Atlético Sorocaba, eles foram fazer teste no Atlético Sorocaba, porque eles tinham a idade de 20 já, e eu fui lá para assistir a coisa. Só que aí o cara que levou eles foi lá conversar com o diretor, tal, conversa vai, esse aqui é o lateral, esse aqui é o meio, esse aqui é isso, esse aqui é o... Aí o diretor olhou pra mim, mediu dos pés a cabeça e falou, e você, legal, você não joga bola não? Eu falei, não, jogo, eu tava no Inter, depois time Figueirense, acabei de sair, agora eu tô procurando aí uma oportunidade. Ele falou assim, mas você tem medo de jogar com os mais velhos? Eu falei assim, não. Ele falou, então, que número você calça? Eu falei, 4-2. Ele falou, vou arrumar uma chuteira pra você, eu quero ver se é tudo isso mesmo. Moral da história, em resumo, o único que passou no teste fui eu. Os 3, o que não era pra fazer. Pô, eu estava lá por acaso, fui lá só assistir, aí no fim ficou só eu. E aí acabei jogando minha primeira Copa São Paulo com 16 anos, e era sub-20. E aí acabou a Taça São Paulo, tipo, assim, no cenário nacional as pessoas já me conheciam, porque o Inter jogava muito campeonato brasileiro aqui e ali. E acabou que depois disso eu abri as portas para o Flamengo, aí tive no Flamengo um período. E aí do Flamengo comecei a rodar. Nesse período de base, no Inter, Figueirense, chegou a jogar com alguns jogadores que hoje estão atuando aí no futebol profissional? Poxa, tem bastante gente jogando, cara. Eu acho que assim, o que acho que tá mais longe, assim, eu acredito que seja o Rodrigo Dourado, que foi capitão do Inter há muito tempo, hoje ele tá no México, tá no Atlético São Luís do México. Mas aí, em meio aos outros clubes aí, tem bastante gente jogando. Tem o Ademilson no Japão, tem o Fernandinho na China, tem uma galera agora no São Caetano. Tem bastante gente aí na ativa. E essa chegada no Flamengo foi muito diferente da sua chegada no Inter? Você já estava mais acostumado com esse ambiente? Ou é totalmente diferente o Flamengo do Inter? Cara, Acredito que o clima muda um pouco, né? Poxa, um pouco não, né? Muito. Demais, o Rio de Janeiro tá doido. Senti bastante, muito quente, poxa, Mas assim, um ponto legal é que no Rio de Janeiro, eu não sei como tá hoje, né, mas naquele tempo a gente treinava muito pouco. Então, eu vim do Rio Grande do Sul, onde é força pura o futebol, né, e aí no Rio de Janeiro sobrava muito, porque era muito mais cadenciado, muito mais, o ritmo era muito mais devagar, até a carga de treinamento. Mas eu tive mais facilidade por já ter essa experiência de alojamento e tudo mais. Porém, aí tem as cobranças do Flamengo, né? Que aí jogar no Flamengo todo dia chega jogador, todo dia chega atleta, e aí você tem que estar no pico da coisa, porque senão você não tá bem, chega outro, e a coisa é dinâmica. Eu vi que você jogou de zagueiro também no Flamengo, né? Um tempo ali. Qual que é essa transição aí? Eu já estava acostumado também. Sim, na verdade, o que acontece? Quando eu era mais novo, nessa idade assim, de 12, 13 anos, eu me desenvolvi muito rápido. Então eu era maior já do que todo mundo, já tinha mais força física. Porém, no internacional, eles têm um exame lá que chama maturação, que eles conseguem medir até que ponto você vai desenvolver ou vai crescer. E em meio a tudo isso, eles perceberam que eu não ia crescer muito mais. E aí o André Jardim, que era treinador, ele já começou a mudar a minha função, já comecei a jogar de volante ali. Só que precisava de alguém de zagueiro, eu fazia também. Precisava de alguém de lateral, eu fazia também. Então, aí no Flamengo acabou que surgiu uma brecha na zaga, não tinha outro, colocaram eu lá, eu fui bem, eu falei, pra jogar é aqui mesmo. Aí fui jogando, aí fiquei nessa de zagueiro, volante. Mas qual que é a preferida, volante? Aí, se eu fosse alto, eu jogava na zaga.
planta correndo demais. Marca muito, né? Pô, o Jean... Tá errado. O Jean Nações só quer atacar. Isso eu que fico correndo lá. Até eu quero fazer uma reclamação aqui, porque colocaram o Jean na seleção do campeonato. Aí, lateral, olha aí. Jean na seleção do campeonato, mas ele só jogava lá na ponta e ninguém viu que ele ficava cobrindo ele. Pô, tava correndo todo o jogo. Pô. E falando do Flamengo ainda. Você chegou lá na base. Isso, na base. E como... Lá você se profissionalizou também. Isso. Quem que foi o treinador que te subiu profissional? Como foi essa transição da base pro profissional? Não, na verdade, assim, ó, no Flamengo eu não cheguei a jogar no profissional. Sabe? Cheguei a treinar com o pessoal lá, mas eu não cheguei a jogar. E aconteceu um dia, eu tava lá e o Luxemburgo era treinador e acabou me chamando pra treinar. E acabei treinando com eles, mas eu não cheguei a jogar no profissional. E aí, poxa, aí acabou pegando a fase boa do Flamengo. O Ronaldinho tinha acabado de chegar, Thiago Neves, David, Renato Abreu. E aí foi aí mais uma vez, um detalhe aí de Deus, né? Me concedendo essa oportunidade. Eu lembro que quando eu tive essa oportunidade, passou um filme na minha cabeça de que quando eu tinha, acho que 10 para 11 anos, ia treinar na escolinha de futebol e eu voltava correndo do treino porque eu queria assistir o Barcelona jogar. O Ronaldinho tava no auge. E aí eu queria ver o Ronaldinho jogar e passar uns anos eu pude estar ali no campo, ele ao lado, pude ter ali, ver ele diariamente, poder até poder conversar, porque quando eu estive no Inter, o Diego, sobrinho dele, jogava comigo, né, tem a mesma idade. Então tinha esse ponto de contato, de a gente poder conversar. E foi um sonho realizado. Teve alguma história ali, não? Nos bastidores ali com ele ou não? Com ele não, mas tem uma história legal com o Luxemburgo. O Luxemburgo, quando fui treinar lá, o Luxemburgo chamou lá, aí perguntou meu nome e tal. Aí eu lembro que o Renato Abreu falou assim pra mim, aquele que jogou no Corinthians e tal. Falou assim, negão, seguinte, Flamengo aqui é time de pegada, né? Esse negócio de ficar dando toquinho, caneta, não. Time de pegada, você tem uma oportunidade agora, então, ó, chega junto aí em todo mundo, joga firme, chega junto, sem ficar inventando, chega firme aí em todo mundo. Só não vai pegar o Gaúcho ou o Thiago Neves, senão você tá desempregado. Agora, chega junto em todo mundo. Aí eu falei, não, obrigado, tal. Tava ali meio tímido. Aí o Luxemburgo olhou e falou, neguinho, vem cá. Joga aqui de volante, lateral. Eu falei, professor. Ele falou assim, então vai na lateral pra mim. Eu falei, tá bom. Daí o Renato falou assim, ô senhor, neguinho? Olha o tamanho desse negão aí, professor. Neguinho, daí falou assim, Nato, é neguinho ainda, não ganhou nada ainda. Quando ganhar alguma coisa, vira negão. Já acabou com você. Eu falei, agora eu vou chegar o pau nesses caras também. Esconder aí, seu cara desempregado. Eu vou pegar todo mundo aqui. E o Luxemburgo é resenha mesmo. O jogador resenha, fala. Resenha. Eu convivi muito pouco, né? Mas os caras falam que é resenha. Os caras são resenha. E depois do Flamengo ali? Cara, daí depois do Flamengo começou aí... comecei a rodar bastante. Porque aí o que aconteceu, né? Até já entrando para um lado um pouco assim de testemunho, acabou que a noite carioca acabou com minha parte física, eu já não tinha mais, o meu ponto forte era a parte física, e a minha parte física já decaía bastante, então começava a me tornar um jogador muito comum, e também eu perdi muita força, fisicamente estava muito mal. Então eu vim do Rio de Janeiro para São Paulo, e aí no Rio de Janeiro eu treinava um período, 50 minutos, tranquilinho, só reduzido. Aí vim aqui em São Paulo, os caras começavam com tiro, e pega peso, e isso e aquilo, cara, me machucava muito. Então aí eu vim pro Guaratinguetá, esse tempo tava bem, aí fiquei um período no Guaratinguetá, mas também só lesão, aí machucava uma posterior, voltava, machucava a outra. E aí do Guaratinguetá eu fui pro Audax, saí do Audax, mesma coisa, aí machucava a posterior, daí voltava, machucava de novo, aí os caras não ficavam comigo. Aí depois fui pro Palmeiras B, e aí do Palmeiras B não deu certo, e aí, poxa, aí depois eu fui pro Penapolense, aí comecei a ter tendinite no joelho, mas tudo decorrente assim, porque tinha uma vida fora de campo uma vida muito da boemia, então eu não cuidava da parte física, então eu acabava tendo lesão mesmo, sentia mesmo, não cuidava do corpo, e aí aquilo começou a decair, e aí eu
começou a cair o nível, aí do Flamengo para Guaratinguetá, depois para o time menor, e aí automaticamente também, que já era essa transição de sub-20 para profissional, as portas começam a fechar, os caminhos que antes eu tinha aberto o tempo inteiro já não tinha mais, e aí eu comecei a decair, a rodar bastante, aí tive Penapolense, Guaratinguetá, aí do Grêmio Barueri, foi o último em 2014 para 15, e aí nesse período do Grêmio Barueri foi onde eu tive um acidente de carro, tive que ficar um período aí sem jogar, eu trinquei umas costelas, estava eu e um amigo, e eu acabei que fiquei um período longo aí sem jogar, cerca assim, de uns 2 anos. E aí, em meio a esse tempo, esses 2 anos, foi quando eu me encontrei com Jesus, e aí tudo mudou. Aí nesse encontro com Jesus, aí as coisas começaram a mudar. E aí eu falava, Jesus, por que você não me encontrou antes? Poxa. Mas aí foi, em média foi isso. Aí depois disso, acabei joguei algumas bezinhas aí da vida. Joguei 2 anos aí que eu joguei bezinha. E aí em 2021 fui jogar a Copa FGF no Rio Grande do Sul. E aí faz 2 anos que eu tô por aqui, só nos amador da vida.